Olá pessoal, boa tarde ou bom dia para quem está acompanhando pela manhã. Prazer muito grande falar com vocês aqui da nossa sede da FebraCorp University, no Confeb aqui em São Paulo. Bom, estamos começando mais um webinar. Hoje o tema é super bacana, estou super animado para falar sobre o tema, que é melhores práticas para medir e controlar SLA com fornecedores. Bom, para começar hoje, pessoal, antes de falar um pouco do que é o Embrasc, que muita gente pergunta sobre o que a gente faz, qual que é a ideia do Embrasc. Bom, o Embrasc é o Instituto Brasileiro de Supply Chain, nós somos uma escola de negócios e oferecemos diversos cursos voltados para o público da área de compras, logística, planejamento, supply chain como um todo. Ok? Os cursos vão desde workshops, que são cursos rápidos de 2 dias, até os nossos congressos, as nossas especializações, e o MBA, que é aquela formação maior que a gente tem na área. Ok? Então, nesse sentido, a gente criou uma série de webinars que a gente mensalmente se reúne para discutir um tema que é bacana e relacionado à sua área de supply chain. Então, para isso, hoje, nós temos um convidado especial, que é o Davi. Bom, o Davi ele é engenheiro mecânico, possui MBA pela INSEAD, anteriormente atuou como diretor de compras de supply chain na Tower Automotivo, gerente de compras da Camargo Correia, trabalhou como diretor de compras e operações da Valeo, atualmente é diretor regional da Shiva Soluções em Compras, é uma fera no assunto e a gente vai ter a presença especial. Davi, tudo bem, meu caro? Tudo bem. Joia, seja bem-vindo. Estamos ao vivo hoje aqui com uma plateia bastante representativa, um número bem grande de participantes hoje. Muito bom. Um tema polêmico, né, essa questão aí, né? Isso é verdade. SLA é algo que muita gente acredita que seja algo simples e realmente às vezes pode não ser. Não tem, né? Você está trabalhando na Ativa Soluções de Compra, tem gente que pede SLA até de proposta hoje em dia. Isso é verdade. A galera já quer. Mas legal, vamos entrar lá. O que a gente tem de assunto? O que você preparou para a gente hoje? Bom, hoje eu preparei alguns tópicos para nós conversarmos sobre SLA e da importância do SLA com relação às melhores práticas e o controle do relacionamento entre fornecedor e cliente, né? Então, Vamos lá, deixa eu ver aqui. Isso. Próximo slide. Isso. É bem naquela hora que a gente clica que o slide não vai, né? Isso é verdade. Aí, agora foi. Beleza. Antes a gente tem uma quiz aí, né? Pra gente provocar o pessoal. Mas essa é o melhor início. É realmente ter a noção do pessoal, e o pessoal pode responder para você que está com o chat online com eles, sobre quais fornecedores seriam os ideais para que nós desenvolvêssemos o SLA. Pessoal, na empresa de vocês, para quem vocês desenvolvem SLA? Se você acha que é só para o fornecedor-chave, alternativa 1. Alternativa 2, para os fornecedores estratégicos. Alternativa 3, que é os estratégicos, críticos e alavancáveis. Ou, se você acha para aquele fornecedor que é um gargalo seu, você escolhe a alternativa 4. Então vamos lá, pessoal, votando. E detalhe, né, Davi? É o seguinte, eu só vou fechar essa enquete quando 80% votar. Então você que não votou e não sabe aí, você vai ter que votar para eu poder tirar da tela aqui, né? Com certeza, mas acho que o pessoal sabe, o pessoal conhece as ferramentas que se utilizam para definir qual o fornecedor mais indicado para que a gente estabeleça um SLA. E detalhe que tem uma alternativa certa, então, daqui, né? Eu acho que tem mais de uma alternativa certa. Ixi, será que é polêmica, então? Então vamos lá, vou jogar na tela aqui, pessoal. Olha o que aconteceu aqui, ó. 77% colocou a alternativa 3, que é fornecedores estratégicos, críticos e alavancáveis. E aí? Perfeito. Eu acho que eles estão bastante alinhados com a necessidade que o mercado oferece ao mercado de fornecedores. Nós temos uma ferramenta que nos ajuda bastante a mostrar qual é o fornecedor indicado para que a gente consiga trabalhar. E essa ferramenta é a matriz de Kraujik. E ela nos indica de uma classificação onde eu vou verificar qual o risco que existe de ter esse fornecedor e qual o impacto que ele tem dentro do meu negócio. Então, eu tendo essas duas variáveis, e agora vocês estão vendo a matriz, eu consigo definir e classificar os meus fornecedores entre alavancável, estratégico e aquele que é crítico, que é o meu gargalo. Obviamente que para os fornecedores alavancáveis, pode ser que eu venha estabelecer um SLA, pode ser que não. Depende muito do tipo de categoria que eu vou estar, ou serviço que eu vou estar comprando ou
tendo uma alternativa com esse fornecedor. E também o SLA é uma questão muito do histórico que eu tenho com esse fornecedor, né? Agora, com os fornecedores estratégicos e críticos, são aqueles que eu tenho que estabelecer parceria, são aqueles que eu tenho que garantir abastecimento, sem dúvida, eu tenho que estabelecer um SLA, que é a forma de garantir com que aquilo que eu esteja comprando ou adquirindo tenha sido entregue dentro da necessidade do meu stakeholder, dentro da minha organização. Só falar para o Alisson, né, Davi, que o nome dessa matriz é a matriz Kraujik, que é K-R-A-J-I-C. Exatamente. Certo, a matriz Kraujik, que a ideia dela é você criar esses dois eixos aí para separar os fornecedores. Exatamente. Vale a pena depois você pesquisar a respeito, porque... O melhor lugar para pesquisar é www.harvard.com. É onde o Peter Kraujik registrou a matriz. Então lá você vai encontrar todo o material, a descrição de como aplicar. Outro lugar para você aprender a matriz Kraujik e conseguir ter uma visão muito clara é aqui na FebraCorp, né? Nós temos alguns cursos, acho que o Henrique já comentou sobre isso com vocês, mas específico de Strategic Sourcing, onde a gente vai a fundo nos 3 modelos de Kraujik. Bacana. A vida antes e depois da Kraujik, né? Isso é verdade. E é muito diferente a vida antes e depois da Kraujik. Ou seja, a gente sai do tático e muda para o estratégico. E dentro disso é que o SLA faz sentido. O SLA não é algo que se aplica para as compras táticas, sem dúvidas, e sim para as compras estratégicas. Ou seja, quando eu estabeleço uma relação com o fornecedor, uma relação duradoura. Dentro do conceito novo de compras, onde eu preciso desenvolver uma relação com o fornecedor e não apenas manter o fornecedor, o estabelecimento do SLA é fundamental. Nós aqui, de uma forma não acadêmica, mas muito prática, a gente desenvolveu 7 passos de como desenvolver um SLA eficiente e eficaz. Então, o primeiro ponto é reunir as informações históricas. Então, eu não vou passar pelo slide, porque vocês estão lendo, ele é bastante detalhado, ele traz passo a passo cada um desses steps. Mas uma dica importante é aquele cuidado especial que a gente precisa ter quando a gente quer buscar estabelecer um SLA de algo que a gente não está habituado a adquirir. Então, ou seja, essas informações históricas vão estar no mercado. Então, ou seja, uma pesquisa de mercado e talvez desenhar uma matriz de Porter para conseguir entender o mercado onde esses fornecedores estão alocados vai auxiliar bastante. Um exemplo que eu costumo dar é quando a gente quer terceirizar algo que nós temos dentro da nossa empresa, mas não é o core da nossa empresa, tipo serviço de restaurante. Eu vou terceirizar o serviço de restaurante, o pessoal que está trabalhando dentro da minha empresa, ele não é core em fazer aquilo. Então, se eu for pegar os dados históricos, certamente eu vou estar diferente do mercado onde os prestadores desse tipo de serviço vivem dessa realidade, tanto na aquisição dos alimentos, quanto nos processos de preparo, com a tecnologia sobre os equipamentos, ou seja, qual o melhor layout para uma cozinha. E o refeitório que está dentro da minha empresa é algo que eu não tenho uma habitualidade de fazer um desenvolvimento, fazer uma melhoria contínua, como a gente faz em todos os outros processos. Davi, você quer dizer então que a ideia dele é mapear o histórico que eu já tenho dentro daquele fornecedor para saber se no passado eu consegui monitorar quais são as informações ou como eu devo ajustar? Como assim? Explica um pouco melhor o que você quer dizer com reunir informações históricas. Reunir informações históricas tem 2 aspectos. O primeiro aspecto, onde é um item que eu compro, que eu estou habituado a comprar e que eu conheço bem o mercado. Então, aquilo já é um serviço que é prestado por terceiros. Então, eu vou reunir toda a informação histórica que eu tenho, os problemas que eu tive, qual que é a performance do fornecedor atual, para que eu buscar no mercado eu tenha conhecimento. Mas quando eu vou buscar algo novo, ou terceirizar alguma coisa que eu estou executando e não é o meu core, eu tenho uma enorme dificuldade porque eu não tenho histórico. Muito legal. Então, eu preciso realmente buscar esse conhecimento. Eu queria só falar que tem algumas pessoas me perguntando com relação ao vídeo. Pessoal, temos uma novidade nessa edição que a gente vai fazer um replay. Então, se você perdeu o comecinho do webinar, ou quiser assistir novamente, ou quiser mostrar para outra pessoa, a gente vai fazer um replay dele logo, acho que até o final da semana, começo da semana, a gente vai passar a agenda com os horários, então vocês vão poder assistir novamente. Além disso, mais para frente, vai estar no nosso canal do YouTube. E um abraço para o Daniel Pereira, que já esteve conosco outras vezes, lá de Beach Park, Fortaleza. Eu estou aguardando o meu convite para ir para a Praia do Futuro e acompanhar, curtir um pouco por aí. Manda 2 convites, né? 2 convites.
Manda 4 para a gente levar as esposas também, porque verdade, senão a gente apanha. Deve ser então, verdade. Desculpa a brincadeira, vamos seguir. O segundo aspecto é o alinhamento das expectativas. Uma vez que eu conheço a necessidade do meu stakeholder e verifiquei o que o mercado oferece, é retornar dentro da minha empresa e conversar não só com o solicitante, mas também com as áreas envolvidas. Muitas vezes o requisitante, e a dica aqui é, o requisitante nem sempre é o usuário do serviço. O requisitante está contratando, mas ele não é usuário. Então eu digo que conversar com o requisitante, com serviço de logística, por exemplo, de terceirização da parte de carga e descarga ou de frete, conversar com o diretor, com todo respeito aos diretores de logística que estão nos ouvindo, é super importante. Mas e conversar com quem carrega e descarrega o caminhão, com o pessoal que manobra os caminhões no pátio? Quer dizer, ter uma clara noção da necessidade do stakeholder auxilia muito no desenvolvimento do SLA e também dos critérios que eu vou discutir, porque a preocupação do stakeholder é ter a melhor eficiência do fornecedor. Então, nesse momento, eu preciso ter uma visão muito clara do tipo de performance que se espera. E aí eu poder trazer o que o mercado oferece para cada uma dessas situações. Uma vez que eu já tenho alinhado a necessidade, eu vou começar a planejar o meu SLA e estabelecer as regras básicas. E nesse momento eu tenho que estar em conjunto com os usuários. O SLA não é um documento exclusivo da área de supply, é um documento que é construído com a área usuária. Então eu vou desenvolver esse documento para depois apresentar com o fornecedor. E aqui muitas vezes o pessoal fala, poxa, mas eu desenvolvo antes de fazer a cotação ou depois de fazer a cotação. E aí a melhor forma de se trabalhar é ter ele e enviar quando eu mando a RFQ, para que o fornecedor já possa fazer uma preparação e uma apresentação de quais são as performances dele em cada um daqueles quesitos e esclarecer os indicadores. Muitas vezes isso não é possível, e aí a construção pode até ser feita junto com os fornecedores que estão participando também, para ajudar a alinhar a expectativa interna com aquilo que o mercado oferece externamente. Ô Davi, fala para a Tamires o que é SLA, rapidinho. SLA é um termo que vem do inglês, que é Service Level Agreement, ou, em bom português, é o acordo de nível de serviço. Ou seja, qual a expectativa que eu tenho em relação àquele serviço que eu estou comprando. Ele recebeu esse nome porque lá no início dos anos 50 era muito fácil estabelecer, e estava aquela situação de qualidade, com o Edward Deming, com o Post, com o Davenport, de como eram os critérios de qualidade para materiais. Mas para serviço é algo complicado. Eu costumo dar exemplo à sala de aula assim, né? Limpeza para nós está limpo. Para uma mulher, ela já vai falar, não está bem limpo. Vai passar a mão em cima da geladeira, assim, ó. Ixi, o critério é bem diferente. Então o SLA ajuda a estabelecer um critério comum, né? E esse é o significado dele. Esse nível de serviço é ficar claro para quem está prestando o serviço, para os usuários, para o requisitante, para todas as áreas, o que se espera, o que é mesa limpa ou o que é o famoso combinado não é caro, né? Exatamente. Então no interior de São Paulo a gente fala assim. Então já seguindo para a gente matar a sopa de letrinha, fala para a Vanessa o que é RFQ. RFQ, Request for Quotation. São os famosos RFX, né? Request for, e aí vem RFI, que é Request for Information, que eu envio para o fornecedor quando eu quero conhecer um pouco da empresa dele. O Request for Proposal, quando eu tenho uma noção do que eu quero, mas o desenho, a engenharia do item é feita pelo fornecedor ou a 4 mãos, e o RFQ, quando eu sei exatamente o que eu quero. Então, no caso dos SLAs, eu vou estabelecer um RFQ junto com os stakeholders, como a gente falou nos passos 1 e 2, e envio para o mercado, e já enviaria o SLA junto, para o mercado ter noção exatamente daquilo que eu quero. Por isso então, que eu vou utilizar uma requisição para cotação. Uma solicitação de proposta, basicamente. Exatamente. Então a ideia é essa. Ok? Pessoal, matado o nosso momento sopa de letrinhas aqui. Isso é verdade. Esclarece bastante como é que está. Qualquer dúvida, podem me perguntar. Pessoal, além disso, algumas perguntas aqui já, falando rapidamente. A gente vai ter, né, Davi, que é a ideia do nosso, que a gente vai falar agora, que é a capacitação em gestão de compras, que vai acontecer aqui na nossa sede em São Paulo, no dia 20, a partir do dia 22 de agosto, começam as inscrições, e é super bacana que a ideia da capacitação é bem uma formação com todas as informações básicas para aquele cara que vai atuar como comprador ou como executivo da área de compras, melhor falando, exatamente, ao longo, né? Então a gente vai falar de todos os assuntos relacionados
desde o SLA e aquelas outras questões todas, certo? E lembrar que SLA é um dos pontos, né? A gente tem gestão de fornecedores, supply performance, como que eu gerencio a performance do fornecedor, como que eu gerencio o relacionamento. O SLA é um dos tópicos que a gente vai estar comentando durante super bacana. Eu queria aproveitar, gestão. Davi, algumas pessoas estavam questionando aqui sobre essa questão. Pessoal, eu vou subir aqui uma enquete para vocês com a seguinte questão. Vocês gostariam de receber mais informações sobre a capacitação de compras? Eu vi que muita gente está querendo saber. Quem quiser dar uma olhada no prospecto, alternativa 1. Quem tiver mais interesse e realmente demonstrar um interesse um pouco maior sobre a capacitação e gostaria de receber um material um pouco mais aprofundado, alternativa 2. Ou quem não tem interesse aqui, só a ideia do webinar mesmo, alternativa 3. Então, pessoal, vamos votar. Olha, 60% já votou. A gente tem que bater 98% tem que votar. Sem dúvida. Então, enquanto não votar, eu não tiro aqui, hein? Mas eu acho interessante o pessoal ter esse interesse, porque a abrangência na gestão é muito grande. E as ferramentas novas nessa mudança de cultura, de estabelecer o relacionamento com o fornecedor e não mais só ficar gerenciando o fornecedor, é fundamental e é um ponto que a gente aborda bastante na gestão, principalmente hoje, voltado sobre como fazer gestão de fornecedores em momento de crise que a gente está vivendo. Eu acho fundamental, bacana, pessoal. Eu vou encerrar a enquete, teve gente que não votou ainda. Encerrando em 5, 4, 3, 2, 1. Quem não votou a última hora, pumba, encerrei. Vamos seguir aqui, Davi. Então, vamos lá falar dos próximos pautas que a gente tem. Então, vamos lá. Vamos para a parte do desenvolvimento do SLA. Eu preciso criar essa estrutura do SLA. E aí acaba ficando uma confusão. O pessoal fala, mas o SLA é o contrato? Eu vou ter que ter um escopo? Não. O SLA ele pode estar acoplado a um pedido de compras ou a um contrato realmente. Mas ele não deixa de ser um acordo, um contrato entre fornecedor e cliente. E ele pode existir simplesmente com um acordo do pedido de compras ou ser parte integrante de um contrato, um anexo. E essa estrutura que eu vou criar dentro dele, eu preciso ter consenso de todos os usuários, de que aqueles indicadores que eu estou mensurando são adequados, de que as metas são corretas, de que as regras do SLA, as multas que eu coloquei, ou os incentivos, aí é um ponto que vale chamar a atenção, sempre que a gente puder evitar multas em SLA, é importante, porque a única fonte de receita do fornecedor é o cliente. Se eu estabeleço uma multa, com certeza na próxima cotação, na próxima RFQ, ela deve vir incluída. Então é muito mais interessante, não é fácil, mas eu pensar sempre em soluções de como eu vou motivar o meu fornecedor a ele participar do próximo projeto, ele ter uma vantagem em relação ao próximo projeto, ele ter direito ao last call, ou seja, que benefícios eu posso oferecer para que o fornecedor venha buscar, ou seja, atingir aquela meta ou ultrapassar até a meta. Tem vários casos que a gente costuma conversar durante as aulas com alunos de vários segmentos, onde a gente vê práticas onde o pessoal está até retribuindo algum ganho que tem em função da performance, dividindo ele com o fornecedor, para que ele venha construir de uma forma mais eficiente os seus serviços ou a prestação dos seus, a produção dos seus materiais. E é muito difícil essa questão, né? Porque quando você começa a montar um SLA, não tem como você não querer ser o famoso zoião e querer colocar, não, também o fornecedor quer colocar tudo que historicamente você se ferrou, você quer colocar no SLA, né? E aí a gente chama muita atenção do pessoal falar, ele tem que pagar por aquilo que te causar prejuízo. Mas porque ele não cumpriu uma meta que não está te causando prejuízo, é melhor ele perder o benefício. Se você tem um share dividido entre duas fontes, reduz o share de quem não performa se ok e passa para o outro que performa, ou ele perde o direito de participar da próxima cotação, ou ele tem o direito de uma última cotação, se ele tiver a melhor performance. Se eu puder colocar condições que motivem, é muito melhor. Essa é uma ideia, por exemplo, que você falou do que a Fernanda, que ela falou que vem ouvindo falar muito de relacionamento com fornecedores. Eu acho que entra nessa vibe, então, Fernanda. É dica para você. Se você quiser, você pode, de alguma forma, pensar como você pode bonificar aquele fornecedor que tem um bom desempenho do SLA num processo futuro. Tal. Participar de novos projetos, tá mais integrado. E aí a gente usar os 4 pilares de compras, né, que é desenvolver a base de fornecimento, fazer o fornecedor progredir
integrar ele no dia a dia e integrar ele no desenvolvimento. Então eu vou usar essa parte da integração para beneficiar o fornecedor, ele conhecer mais do meu negócio, dos meus clientes, eu vou expor ele mais aos meus clientes. Tem vários valores que nós não utilizamos e não custa nada para a nossa empresa. Liberar o uso do logo para o fornecedor, para as propagandas dele. Colocar esse fornecedor frente aos nossos clientes, participando como nosso parceiro, que dá maior visibilidade. É algo que não custa para a nossa organização e para o fornecedor é muito importante. Para ele gastaria um enorme valor em campanhas de marketing, publicidade, para conseguir ter todo esse acesso. É algo que a gente pode utilizar no SLA para motivar ele a atingir as metas. O Roberto ele perguntou para a gente o que seria um fornecedor com benefícios no last call. Fornecedor, benefício last call, e aí vai muito do código de ética de cada empresa. Mas a maioria das empresas não tem essa limitação e seria o fornecedor que tem a melhor performance, ele tem o direito de, quando terminar todas as cotações, ele reofertar e nós informamos para ele, olha, o melhor preço, a melhor condição foi essa, de pagamento, de prazo, de valor, e ele ter o direito de recotar. Ele ou aqueles que tiveram, você, de repente eu tenho 2, 3 fornecedores que foram os melhores. Então é famoso a última passagem lá do... Exatamente. Você fala, poxa, peraí, então esses fornecedores são super bons, mas eventualmente eles não tiveram um melhor desempenho, eu posso dar uma segunda chance, considerando que aquele é um fornecedor que nos atende. Não, o fornecedor que teve o melhor desempenho, ele tem o direito de dar uma segunda oferta. Okay, ou de bacana. Revisar o custo dele e participar do processo. A Camila perguntou um pouco sobre essa ideia de success fee ligado ao SLA. Acho que a ideia, então, é se o fornecedor teve um bom desempenho, Camila, é você pensar em alguma forma bonificá-lo, ou ele ter algum sucesso. Seria alguma coisa nesse sentido, Davi, que você... Eu acho que... Já ouviu falar disso? Já. O Success Fee é super utilizado nas áreas de vendas de serviço, para se eu trouxer algum retorno, eu vou receber uma 20%, 30%, as consultorias utilizam muito isso. 20%, 30% do ganho que eu estou oferecendo para a sua empresa. Então é risco zero, eu coloco os recursos e eu vou só receber se eu gerar algum benefício. Pode ser aplicado no SLA? Sim. Se você está comprando serviços que vão te gerar um rendimento, você pode negociar com o teu fornecedor. E já aí não é tanto uma condição do SLA em si. Você vai fazer a negociação de 20%, 25% e dizer, olha, eu vou te pagar 27% se o resultado da tua performance for acima. Se for abaixo, eu vou te pagar só 23%. Dá para gerenciar o SLA utilizando o Success Fee para ser uma motivação a mais. Uma vez que você... Aquele velho chavão, né? Se eu estou dando 2% para alguém daquilo que eu estou recebendo, eu quero que ele receba 2 milhões ou muito mais do que isso, porque eu vou receber 98%. Então, ou seja, eu oferecer 2% ou 3% a mais de Success Fee é uma boa forma de conseguir motivar o fornecedor no lugar de estar penalizando ele. Tá? Tem uma questão complicada aqui que a Andréa falou, não sei se você teria um benchmarking para dar, mas qual que é a porcentagem comum aplicada no Success Fee para a área de logística? É complicado, né? Porque depende muito do negócio, André. Bastante. Então, por isso que... Só para dar uma noção, André... E a máxima também. E a minha também, não sei. O valor do Success Fee ele depende muito do domínio que quem está te prestando o serviço tem sobre essa tecnologia e qual a concorrência que ele tem no mercado. A competitividade é muito importante nesse caso. Se ele não tem competitividade, ele vai subir o Success Fee de 25%, 30%, por aí. Se a competição é muito grande, o Success Fee vai ficar na faixa de 15%, 18%, é isso que a gente encontra no mercado, de 15% até 30%, dependendo do negócio. Agora, tem casos, somente na área de marketing, onde o fornecedor é exclusivo, só ele faz aquilo. Então, aí fica complicado colocar um limite para isso. Ok? Ok? Valeu, André. Obrigado. Indo lá para a adesão dos envolvidos, lembrando que no slide 3 nós falamos sobre compartilhar e nivelar o que o mercado oferece. A adesão dos envolvidos é para que todas aquelas pessoas que elaboraram com você o SLA, eles revisem o projeto e realmente tirem as dúvidas. Muitas vezes você vai ter que chamar o fornecedor para esclarecer como é que ele vai atingir aquela meta, quais são os recursos, como é que ele garante aquele tipo de serviço, principalmente aquele fornecedor que é mais inovador, né? E aí a recomendação, a grande dica para adesão dos envolvidos é obter a aprovação deles. Dá mais trabalho nesse momento para a área de supply, sem dúvida, é reunir agendas de
stakeholders internos, ou seja, os requisitantes internos com o fornecedor, fazer a apresentação, e aí ter que segurar um pouco a ansiedade de cada área, né? A área de qualidade sempre preservando mais a área de qualidade, a área de logística buscando mais o atendimento dos prazos, com estoque reduzido. Então, esse gerenciamento dessa situação no momento da reunião da SLA é complicado. E o fornecedor com a ânsia de vender, né? Então, é uma reunião que tem que ser bastante técnica, onde se a gente puder tirar toda a parte comercial, é muito importante, ajuda bastante no bom andamento dessa reunião. Mas obter a aprovação de todos os envolvidos no final é fundamental, e mesmo dos fornecedores ou do fornecedor. Você acha que o melhor caminho é fazer uma reunião com a sua equipe interna, com suas áreas parceiras? Então eu envolvo, sei lá, jurídico, envolvo supply chain, envolvo financeiro, e faço uma reunião, pessoal, vamos contratar tais serviços, vamos definir quais SLAs a gente vai estabelecer. Você acha que é numa reunião dessa, ou junto com os fornecedores, ou os dois? Eu diria, se existe agenda para fazer uma reunião de alinhamento, primeiro é o ideal. Para na frente do fornecedor, que é outra pessoa jurídica, todos caminharem dentro da mesma maneira e já ter alinhado o que a empresa busca. Para não passar de forma nenhuma para o fornecedor a sensação de que existe algum desalinhamento interno. Então, essa busca por esse alinhamento é fundamental no sentido de estarem todos juntos buscando aquilo que foi estabelecido internamente, aquilo que foi construído como necessidade. Bacana. E aí, uma parte super importante, antes de implementar o SLA, mesmo seja de um serviço que já está sendo prestado, um contrato vigente, a gente só está introduzindo o SLA, nós também temos essa situação, como temos a situação de um fornecedor novo que está chegando e estamos implementando o SLA agora. Então, nos dois casos, é super importante nós fazermos um checklist do que precisa ser feito para que se tenha sucesso. Sucesso do fornecedor, o sucesso dos usuários, para que o SLA se desenvolva num ambiente favorável. Então, é o momento de rever. E aqui a grande dica é nunca fazer copy-paste do SLA antigo. Ou seja, precisa se rever quais foram as regras estabelecidas, os relatórios, se aquelas metas são tangíveis. A definição de meta que a gente costuma dar é o que o Edward Deming sempre falava, né? Meta é aquela que precisa ser desafiadora, mas ela precisa ser tangível, senão ela é desmotivadora nos dois aspectos. E aí eu preciso promover os treinamentos adequados, que é a última linha do checklist. E aqui outra dica, muito pessoal se preocupa com o treinamento do fornecedor, das regras de segurança, às vezes dos usuários, mas o pessoal esquece de fazer essa informação chegar, que não deixa de ser uma parte de treinamento, a todos os envolvidos. Exemplo típico é limpeza de escritório. Então se contrata uma empresa para limpar o escritório do meio-dia a 1h. Só esquece de avisar o pessoal que todo mundo tem que sair do escritório para que seja eficiente o trabalho do fornecedor. Então, quando a gente fala em treinamento, não é só os treinamentos necessários, mas que essa informação seja divulgada dentro da empresa. Por isso costumo dizer que SLA é algo que tem que ser corporativo. Todos têm que estar envolvidos. Entendi. Você quer dizer, então, que na hora da gente montar esse checklist, o mais importante é você olhar para o passado, mas fazendo uma revisão de, olha, onde a gente apertou demais, onde a gente errou, onde foi culpa nossa, onde foi culpa do fornecedor. Exatamente. Então, é esse cuidado que você quer dizer, né? Sem dúvida. Ou seja, aprender com os erros do passado é fundamental. E não ter medo de ousar, de colocar alguma coisa nova, e aí daqui 60 dias, 90 dias, reverificar, visitar aquele ponto e ver se ele está de acordo ou não. Então é fundamental nós não esquecemos disso. E como o Peter Drucker falava, né, se tem alguma coisa de sucesso é porque algum dia alguém teve coragem de inovar. Então não fiquem só presos àquele modelo que deu certo. Revisem com relação ao que aconteceu, coloquem as novas situações de mercado que vocês trouxeram do mercado e alinharam com o pessoal interno, e não tenham medo de inovar. Apenas risco tem que ser corrido, porém tem que ser medido quais os impactos desse risco, tanto no ponto qualitativo quanto no ponto quantitativo. Essa questão que o Paulo colocou aqui, que é bem interessante. Ele coloca para dar como dar aderência à aplicação de uma SLA na gestão local, considerando uma realidade de 40 unidades. Eu acho que é bem essa questão de múltiplas revisões até entender o que é aplicável, não é? Sem dúvida. O que mais que você acha que o Paulo poderia fazer?
Eu acredito, Paulo, que você tem um trabalho muito mais árduo, que é, primeiro, alinhar a necessidade dessas 40 divisões. Porque o nosso país é típico isso, e todo país continental, mas o nosso país é ímpar nesse aspecto. A gente tem situações de Nordeste, de Sul, de Centro-Oeste, de Sudeste, que são extremamente diferentes. Então, um SLA para 40 unidades espalhadas pelo país, eu não sei se esse é o caso, é bastante complicado. Então, as expectativas são diferenciadas, as relações são diferenciadas. Vamos dizer que é tão diferente quanto fazer uma venda. Fazer uma venda aqui no Brasil, pode ser uma mulher, pode ser um homem. Na Arábia Saudita, necessariamente tem que ser um homem, por questões culturais, obviamente. Então, nós não temos uma diferenciação tão grande. Mas esse alinhamento, primeiro, da necessidade da empresa como um todo, e eu diria que o teu alinhamento é muito mais interno do que para com o fornecedor. Fornecedor que trabalha na extensão total do Brasil já conhece essa dificuldade, a dificuldade logística de colocar um material, um serviço na região norte do Brasil, que é extremamente carente de mão de obra, e a facilidade que se tem aqui no Sudeste com um custo muito maior. Mas internamente as pessoas entenderem isso é complicado. Então esse alinhamento é fundamental. Uma vez que você obteve esse alinhamento, o resto do caminho fica muito mais fácil. Mas é aí que ele está derrapando, porque ele colocou aqui, ó. Ele falou que o SLA já está definido. A dificuldade é fazer que a unidade medir os indicadores e reportar de volta para ele. Então é aí que a vaca torce o rabo. Obter o comprometimento. Mais uma vez, se o alinhamento foi feito com todos, eu acho que eles precisam conhecer quais são os impactos. Então, se você fez um alinhamento com eles de qual era a necessidade e explicou que essa contratação, ou seja, aquele balanço entre mercado, alinhou as expectativas corretamente, eles não estão dando retorno, eles não estão sentindo qual a importância de obter esse serviço. E aí é só uma questão de conscientização mesmo, de reenviar os indicadores e chamar eles para a importância da necessidade de dar um feedback para o fornecedor. Porque ele não está, muitas vezes, dando valor, porque ele não está sentindo a queda. O fornecedor, independente de não ter o feedback, está mantendo num nível de serviço aceitável. Você acha que entraria, sei lá, estou viajando nas ideias aqui, viu, Paulo? Uma dica. Você sabe a sua realidade do seu mercado melhor do que a gente. Mas, por exemplo, colocar no contrato que ele tem com o RH de indicadores do executivo dele, de compras, passar o reporte dele dos SLAs como um objetivo estratégico dele, do executivo? Sem dúvida, mas eu acho que uma forma dele colocar... É muito lei. Eu acho que a melhor forma de conseguir o engajamento da área é mostrar para a área o benefício que ela está perdendo de não dar o feedback para o fornecedor. Ou seja, é mostrar para o usuário interno que a melhora, ou seja, eu só consigo gerenciar aquilo que eu mensuro. E a forma que o fornecedor tem de obter esse resultado é ter o resultado do SLA. Então, se você tem regiões onde está sendo medido e está tendo uma melhora, seria, com muita paciência, apresentar essa solução para aquela região que não está medindo. E mostrar, tá vendo? O fornecedor está evoluindo porque eu estou tendo esse feedback. Né? Uhum. Aí, voltando a citar Drucker, como ele diz, a gente só gerencia aquilo que eu meço. A forma que o fornecedor tem de saber da satisfação do seu usuário é o SLA. Então, é mostrar para ele que, olha, eu não consigo progredir com o serviço para você, eu não consigo fazer com que o fornecedor evolua, porque eu não tenho feedback. Ou seja, uma coisa que alimenta a outra. Olha o que a Daniele está falando. Ela falou que ela é compradora de projetos de compra, normalmente não são iguais e raramente possuem o mesmo escopo. O SLA se aplica para os meus fornecedores com maior faturamento ou ela deve fazer por categoria de forma geral? O SLA não é uma questão de categoria. Como a gente viu lá no início, é uma questão de fazer uma CRAWGIC ou realmente fazer pelo menos uma curva de spend e ver quão crítico é essa commodity para a sua empresa. Se o impacto de risco é grande... Ela trabalha com serviços, por exemplo. Então, excelente. O SLA nasceu especificamente para serviço. Então, ou seja, para aquele fornecedor ou para aquela commodity onde eu não tenho um impacto muito grande no meu negócio, eu tenho um grande número de fornecedores do mercado, não faz sentido eu estabelecer um SLA, a não ser que seja extremamente necessário, para evitar conflitos entre requisitante e fornecedor, por exemplo. Porém, para aqueles que são estratégicos e críticos, eu tenho que garantir fornecimento, eu tenho que ter uma parceria. Então, SLA é importante porque eu vou alimentar o meu parceiro, eu vou alimentar ele
com informações de como ele gerenciar melhor a situação dele. E para os alavancáveis, aquele que eu tenho um grande impacto no meu negócio, uma alta curva de spend, é fundamental porque você está depositando um grande valor sobre aquele fornecedor de serviço. Se você só compra serviço, a tua curva de spend deve ser considerável na maioria dos itens. E aí tem uma questão de priorizar por qualidade, por demanda, por número de requisições, por número de usuários, qual que você vai fazer, porque também às vezes ela não tem braço para fazer todos de uma só vez. Olha que bacana que o Daniel fala. Quando nós temos, pela natureza do produto ou serviço, um único fornecedor, qual a melhor forma de se administrar um SLA? Essa é uma situação real. Aí é complicado, né? Porque, e aí? O Daniel foi bem na assunto polêmica da semana. E é o mesmo caso quando você tem uma patente, quando você tem um fornecedor que a área interna define por características técnicas, né? Então, aí é aquela situação onde você tem que usar o teu poder da negociação em relação ao preço, em relação à demanda, em relação ao custo de serviço para impor o teu SLA. Muitas vezes é isso que acaba acontecendo, porque esse fornecedor se sente na situação de que ele é o único, então ele vem com, olha, essa é a minha eficiência de mercado. Se você quiser algo além, a gente precisa revisar custos. Então, é o momento onde o SLA tem que ser entregue junto com a solicitação de cotação. Porque senão você vai, a hora que você for impor a tua necessidade, que a tua área técnica mesmo, que escolheu aquele fornecedor, está impondo, ele vai querer ter alguma relação com relação a aumento de custos para você, algum impacto com a parte de custos. Então, é o momento onde, necessariamente, nesses casos, o SLA tem que ser definido antes com a área requisitante e colocado para o fornecedor já antes do momento do custo, para você não ter essa correlação. Agora, olha a transmissão de pensamento que rolou aqui agora. A Carol mandou uma pergunta aqui e a gente preparou uma quiz exatamente com a sua pergunta, Carol. Que bom. Então vai ser mais legal que não só eu vou responder sua quiz, como todo mundo que está online vai responder também. A pergunta é: quem deve se responsabilizar pela gestão dos SLAs? Você acha que é o jurídico? Alternativa 1. 2, a área requisitante. 3, compras. Ou 4, o comitê de gestão de contratos. Davi, aí é polêmica, né? Bastante. Então vamos lá ver o que o pessoal está achando. Pessoal, vamos votar. Quem ainda não votou, você que está ali que deu alt tab, volta para cá, porque você tem que votar agora no porque muitas vezes questão. Depende muito do tipo de negócio e da empresa, ela estabelece algumas regras internas que desviam da resposta correta. O que vocês acham, pessoal? Vamos lá. Essa não é uma pergunta fácil. Em 5, 4, 3, 2... Tem uma pessoa que falou que a área técnica 1, tá na tela o resultado aí, Davi. O que você achou disso? O jurídico não tá com moral para olhar para SLA não, né, cara? Mas eles estão perfeitos, porque o jurídico é a área que estabelece as cláusulas do contrato, eu diria assim, o juridiquês, a parte legal do contrato. Até no SLA. Se o SLA está envolvendo valores, ele pode até ajudar a estabelecer o formato do SLA. Porém, ele não é quem vai gerir, a não ser que ele seja a área requisitante de um trabalho, de um serviço específico. Para aqueles que colocaram compras, foi a maior das... Eu costumo dizer que compras não é a área que tem que gerir SLA. Compras é a área que tem que estar informada e participar. Ou seja, está participando quando o fornecedor não está cumprindo o SLA. Porém, a missão ou é da área requisitante, ou para as empresas que têm disponibilidade, um comitê de gestão de contratos. A maioria das áreas estruturadas de compras, ela tem o comprador estratégico e o gestor de contrato, que não necessariamente é uma pessoa ligada à supply. É uma pessoa que vai estar atuando diretamente com aquele contrato. Claro que depende do tamanho do contrato, às vezes ele administra muito mais que um contrato. Para as demais empresas que não têm esse recurso, diria que a área requisitante é a área que tem que fazer a gestão do contrato, porque ela está em contato direto. E a área de compras é a área que tem envolvimento comercial. Então ela só vai ser envolvida quando realmente tiver que fazer uma mudança nesse contrato, e às vezes nem uma mudança de meta. Se a meta foi estabelecida entre a área requisitante e o fornecedor e não vai impactar em custo, compras tem que ser só informado. O Daniel ele fala, ó, a pergunta não estava muito clara se o momento era da busca de no fornecedor ou pós-contrato. Ah, sem dúvida. Mas talvez aí pode gerar uma dúvida de interpretação. Mas ok, vamos seguir aqui, pessoal. Tem outras perguntas aqui, eu vou fazendo logo aqui. Vamos seguir. Bom, e aí a gente falando sobre como compras vai monitorar, uma vez que compras não é o gestor, ele não vai estar. Então, compras, a gente tem
um template aqui de auxílio para vocês, super difícil, com uma ferramenta super sofisticada chamada Excel. Eu adoro esse template. Fantástico. Onde eu vou ter o quê? A performance de cada um dos fornecedores em seus respectivos SLA, mês a mês, com o símbolo do farol. Se está verde é porque ele vem cumprindo os SLAs, se está amarelo é porque ele tem tido alguma dificuldade ou alguma revisão, e em vermelho se ele não está cumprindo. Ou seja, ele vai estar acompanhando para que ele consiga, se ele é um comprador estratégico, considerar ou não esse fornecedor em próximas consultas. 2, saber, se começa a aparecer muito amarelinho, muito vermelhinho lá, que ele vai ter que estabelecer uma reunião, de vez em quando intervir. Normalmente ele é chamado pela área requisitante ou pelo comitê de gestão, se existe um comitê. Mas ele já ir se preparando, porque ele vai ter que intervir ali, chegar um momento que ele é o dono do contrato de compra, não do contrato SLA. E é bacana porque é simples, você consegue de uma forma geral administrar todos os seus SLAs com os fornecedores e tal. Eu adoro esse gráfico, acho super bacana. Ele auxilia muito. E o que ele ajuda também é que eu vou manter sempre ali a visão das categorias, onde eu vou ter as categorias que vieram da CRAUGIC, aquelas que são ou alavancáveis, ou críticas, ou estratégicas. São eles que eu vou fazer esse monitoramento. Ou seja, o que eu faço com esse monitoramento é realmente acompanhar. Essa é a missão da área de supply. Esse tipo de acompanhamento não serve para o gestor. O gestor vai ter os indicadores realmente de cada um dos tópicos que tem que ser obedecidos pelo fornecedor, né? Que é quem deve gerenciar o SLA. E o jurídico, claro que não vai dar essa situação, mas é quem vai comandar se tiver alguma mudança de cláusula de contrato. E aí a gente cai no ponto de... E quando eu tenho problema? Eu devo utilizar uma ferramenta? Então tem uma ferramenta bastante conhecida, né? Que é composta de uma sopa de letrinhas aí, né? Então tá aí where, why. Então a gente... Vamos para o português direto, pessoal. Então eu tenho que identificar o problema. Então é saber o que, como, onde, quando, por quê, quem e quanto custa. Então, se a área está tendo um problema de SLA, a área que vai discutir isso, o gestor do SLA, ou a área de compras, quando é chamada, ela tem que ver se esses passos foram tomados. Porque o objetivo lá nunca é penalizar e nunca é também tomar uma ação restritiva em relação a algum aspecto, ou mudar a meta, antes de entender o que está acontecendo. Uhum. Então eu preciso entender o que está sendo feito, o que pode ser feito para mudar, se já teve algumas medidas paliativas, qual que é a medida definitiva, como que isso está sendo feito, quais são as ferramentas que estão sendo utilizadas, onde será feito. E aí lembra o caso do Paulo lá com as 40 unidades, eu estou tendo problema, mas em qual unidade eu estou tendo problema? Então, onde que eu tenho que aplicar realmente a solução? Quando vai ser feito? Até que momento vai a medida paliativa? Que momento entra a medida efetiva? Por que que eu vou fazer dessa forma? Né? Quem que vai fazer? Se é o fornecedor, se é conjunto a 4 mãos, área requisitante. E eu costumo dizer que ninguém erra porque quer. Se alguém está errando, tem alguma coisa ali que está sendo a causa raiz. Pode até ser daquele mesmo player, mas tem que identificar qual é essa causa raiz. Então, quem fará é a pessoa que realmente está vivendo esse problema e enfrentando ele, sendo o gerador dele. Olha o que a Patrícia está falando. Por que devemos evitar a aplicação de multa do SLA? Não é uma forma de garantia para a empresa? Mas a questão é que se você fica com uma cultura de acumular multas e multas e multas, Patrícia, seu fornecedor sabe e vai incluir isso no seu preço, não é? Esse é um ponto. E eu digo assim, toda vez que for possível, que é difícil, trocar a multa por um motivador. Como a gente já falou, dar o uso do logo, ou seja, se ele superar a meta. Buscar sempre ele superar a meta e não estar pensando em ele não atingir a meta. Porém, tem casos que a multa é inevitável. Tem casos onde ela vai ser aplicada, não se encontra uma outra solução. Depende do grau de criticidade, né, daquele negócio, você pode aplicar. Agora, não confundir, gente, multa com prejuízo. Se na operação o fornecedor gerou algum prejuízo, ele tem que ser responsável. Isso é ponto pacífico. A gente está discutindo aquelas multas que vêm, ele tinha que ter uma performance de 98, ele fez 97,5. Esse mês ele vai pagar X mil reais. Será que esses X mil reais vão resolver o teu problema desse 0,5%? Será que se eu tiver um approach diferente, onde você, olha, se você atingir 98, ok, se atingir 99, eu vou te dar esse benefício, eu vou te motivar dessa forma. Uhum. Então é mudar um pouco, não ficar só pensando no approach da multa, né? Então é buscar.
E assim, dando sequência, a gente pensar nas cláusulas que são importantes do SLA e a parte daquele item 6 que é o checklist. Ou seja, as cláusulas de reajuste, a forma de prazo de pagamento, prazo de vigência e renovação do SLA, que ele também tem que ter. Né? Quando a gente fala em termos de resilição ou rescisão, ou seja, tem que estar previsto, porque esse SLA pode ser o motivo gerador da quebra do contrato. Então, eu preciso pensar, a partir do instante em que o fornecedor não mais tiver disposto a trabalhar com aquele SLA, como é que fica o meu contrato de fornecimento como um todo? Ele é parte integrante ou não? Então, eu preciso deixar isso muito claro. As penalidades, elas são inevitáveis algumas vezes. A forma de resolução de conflito precisa ser muito clara, não só como vai ser resolvido, mas quem serão os players que vão participar disso. E aí onde eu digo, compras, a área de supply deve ser uma área num segundo, terceiro step, a área requisitante e o fornecedor devem tentar resolver inicialmente. E o acordo de confidencialidade, isso é fundamental em todo o aspecto. Né? A gente toma muito cuidado com a qualidade do serviço e a tecnologia que está envolvida dentro daquele serviço. Só falar aqui para o Alexandre, viu, Alexandre? Aquela célula em branco que ficou lá na planilha é quando o fornecedor é bimestral ou trimestral. Por isso que a gente deixou em branco, né? Então, por exemplo, janeiro, fevereiro, março tem a bolinha. Significa que a gente monitora ele, esse aí, ó, tá vendo? Trimestralmente. Isso, exatamente. Ou o que pulou de um sim, um não, é que a gente monitora bimestralmente. A frequência muda. Essa é a ideia. Perfeito. Legal, Alexandre. Só para fechar aqui. Tem outra questão aqui. Eles estão querendo muito saber qual é o papel de fornecedores na SLA. Como gerir os resultados? É uma pergunta que aqui o Caio fez. Caio, o SLA não é bem a ferramenta mais adequada para a performance do fornecedor como um todo. Né? O SLA é sobre aquele serviço específico que ele está fazendo, ele tem que manter aquele nível mínimo ou está sempre superando. Que eu chamei a atenção de vocês para buscar sempre, se ele for superior àquele nível, se ele estiver acima daquela minha necessidade básica, ou como é que eu vou tratar essa situação. Obviamente, a penalidade no caso oposto. Porém, ali você vai estar medindo um único item daquele fornecedor relativo àquele contrato. Se aquele fornecedor só te presta aquele serviço, ela vai acabar sendo a sua ferramenta de performance dele também. Mas o que acontece na maioria dos casos é que você tem um fornecedor te prestando N serviços ou te colocando N produtos e você não vai ter SLA para todos, você vai ter para alguns. Ou mesmo que você tenha para todos, a performance dele para a sua empresa é o conjunto de todos, e não de um específico. Então aí nós temos uma ferramenta que é o gerenciamento da performance do fornecedor, onde a gente vai usar matriz tipo HP ou índice de qualidade, né, o famoso IQT, onde a gente vai usar o índice de qualidade total para monitorar a performance do fornecedor, ou seja, ele em todos os aspectos. Porque o fornecedor não é só aquele serviço, ele é também a garantia de uma estabilidade financeira, a garantia das certificações, a garantia de uma empresa que não coloca em risco o nome da sua empresa. Quer dizer, tem vários itens que também são demandantes da performance do fornecedor. Ou seja, ele tem que acompanhar a sua empresa nesse aspecto. Um exemplo claro que a gente tem na indústria de moda, de roupa, fornecedores que subcontrataram o serviço, e subcontrataram de uma forma não prevista, e aí o Ministério do Trabalho pegou o pessoal lá com mão de obra escrava, quer dizer, veio afetar lá uma empresa enorme, que nem foi ela que terceirizou daquela forma. Então, isso faz parte da responsabilidade do fornecedor, ele ter um processo de como subcontratar o serviço que você está colocando para ele. Então, o que eu quero mostrar é que a performance é algo um pouco mais abrangente do que só o SLA. O SLA você vai estar mensurando ele em relação a capacidade dele de fornecer aquele serviço em específico. Tem uma questão aqui que é super bacana que o Luiz está falando, que ele, eu entendo que isso e tudo que vocês estão falando é que deve ser feito antes de uma contratação de um fornecedor ou um serviço. Mas, na verdade, isso deve ser feito durante todo o processo de uso daquele serviço, para quando você for fazer uma nova negociação, você ter ferramentas, né, Davi? Acho que é essa a ideia. Muito bem colocado. Ou seja, esse é aquele histórico que a gente viu lá no primeiro slide. Ou seja, é isso que vai fazer. E mais, gente, esse histórico ele tem muito a ver com como que eu vou
documentando isso. Eu só tenho histórico se eu documentei, se eu relatei isso em algum lugar. As mudanças de meta, as mudanças de forma de mensurar, os trabalhos que foram agregados ou retirados, para que eu entenda a performance dele no decorrer do tempo, para que o histórico não fique faltando alguma parte e eu não entenda o porquê que o fornecedor teve aquela performance excelente ou não. Então, essa evolução e acompanhamento é necessário. E esse é um bom motivo e uma boa resposta para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida de que área de compras é que tem que fazer a gestão. Ela não tem braço para fazer esse acompanhamento da vida do contrato de SLA, da performance do fornecedor. Olha, inclusive aqui, o Alex, ele fala que na minha empresa, a gestão de agências de viagem, por exemplo, está em compras, porque é a operação interna do departamento e a empresa interna utiliza esse serviço. Mesmo assim, o SLA não deve permanecer em compras? Bom, aí se compras muito... puxou para ela a responsabilidade desse serviço, então não tem outro jeito. Ela acaba sendo a área que está consolidando todas as requisições. Ela fica como a área requisitante. Mas eu diria que é um acompanhamento, é uma tarefa além do que as funções básicas de compras. Funções básicas de compras quais são? Desenvolver uma base de fornecimento capaz e zelar pelo desenvolvimento, crescimento e performance dessa área. Como um todo, no conjunto da obra, como a gente estava falando para outra pergunta sobre como é que eu mensuro a performance. Então, compras é responsável, a área de supply, pela performance do fornecedor como um todo, fazendo com que todas as áreas que têm essa interação com o fornecedor estejam verificando isso. Agora, se nesse caso, compras assumiu, por ser viagens, algo que é multifuncional, todas as áreas, ela que vai ter que ser a gestora realmente do SLA. Ele está no caminho certo. Bacana. Pessoal, é bacana, legal, porque a gente começa a trocar ideias aqui. Sim. Aí eu vejo o caso, por exemplo, o Roberto ele fala que tem uma área para gestão das contratações e compras fica exclusiva com as negociações. Eu acho que é o melhor dos mundos, né? Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que que eles acabam sendo especialistas nessa questão. A Tamires está perguntando algum modelo para ajudar a gerir o SLA. Tamires, depende muito, isso é muito específico. Eu não sei se teria um modelo específico e tal, mas a gente usa essa planilha, onde a gente vai basicamente monitorando e você cria esses flagzinhos aí de semáforos para você acompanhar. Agora, depende muito do SLA, como você vai medir, qual que é o grau de criticidade, qual que é o impacto no negócio. Você vai ter que analisar caso a caso. O impacto em outras áreas. Então, tudo isso... SLA é uma coisa super bacana que a gente está discutindo aqui, trocando várias ideias, mas realmente é muito aplicável ao negócio dele. É muito característico. É muito característico. E o que é mais legal é que até a Roberta colocou alguma questão aqui, que eu achei que é um dos mais legais, que é essa questão do SLA. Então, o mais importante você tem que tomar muito cuidado da forma de punir um fornecedor com SLA e muito cuidado na forma de você bonificar esse fornecedor também. Sem dúvida. Então, você tem que saber ajustar esse... Eu acho que tem 3 regras importantes nisso. Precisa ser super transparente, tanto para os fornecedores quanto para as pessoas internas, seja como for. Precisa ser de consenso interno, entre as áreas requisitantes, a área financeira, a área jurídica, para ver se não está infringindo nenhum princípio da empresa. E terceiro, precisa ser mantido os princípios e valores da empresa para com o fornecedor como se fosse um outro colega de trabalho, porque ele não deixa de ser. Né? Ele hoje, qualquer que seja a empresa que você está, compras representa de 53%, 55% do faturamento a 65% do faturamento. Então, ou seja, a área de supply é uma área extremamente importante. E quem coloca isso os fornecedores que são responsáveis. Então não tem outra situação do que tratá-los como alguém, parte inerente e super importante da minha empresa, porque ele representa mais de 50% do meu faturamento. Bacana. Olha que legal que o Wagner falou aqui. Ó. O problema de compra ser o gestor de algum contrato ou serviço é também ser o dono da SLA. Aí ele falou, em compliance, você gere, compra e mede. Vai colocar o vampiro para tomar conta do banco de sangue. Sem dúvida. Mais ou menos, pessoal. Abusei agora. Não, mas eu acho que a parte de... Como eu disse antes, a parte de compliance é uma parte que tem algum impacto sobre a segregação de funções. E eu posso dizer que em alguns casos, dependendo do tipo de SLA, você vai estar fazendo mistura de funções. Pessoal, algumas pessoas estão me perguntando aqui com relação à capacitação de compras, só para falar que a turma começa em agosto, 2 vezes por semana, no turno na nossa sede aqui em São Paulo.
Então, essa é um curso que vai acontecer já para esse segundo semestre. Ele tem 40 horas e vai acontecer no período... ele começa às 7h15, 7h30, vai até umas 10 horas. Tal. Então, esse aqui eu não sei se é segunda e quarta, ou terça e quinta, mas são sempre 2 vezes por semana que acontecem aqui. A ideia é que você sai com um diploma de especialista em compras. Sem dúvida. Nada a ver. Legal? Mas eu acho que um ponto que você pode agregar a isso é que, como a gente tem a chance de ter pessoas de diversas áreas, a troca de informações é fantástica. Tá bom. Então, E eu estou vendo aqui no site, a gente tem uma versão online também da capacitação, que é super bacana, pessoal. Vocês que estão aí em Fortaleza, pessoal do Brasil inteiro, do Beach Park, a turma toda de compras aí, já vai poder assistir sem ter que gastar o custo de operações, de monitorar um SLA menos para você controlar aí. Mas é bacana para quem está fora de São Paulo e não tem disponibilidade de vir para cá, você pode fazer pelo computador. O modelo que a gente utiliza é muito parecido com esse que a gente fez agora, então ele é ao vivo, não é uma coisa que você... Não é gravado. Não é gravado, o professor está aqui ao vivo, a gente está aqui com você, as perguntas são feitas, então tem essa dinâmica e todo momento. A ferramenta é super sofisticada, a ferramenta que a gente utiliza permite dividir em grupos, o professor participar do trabalho de cada grupo, então é algo bastante interessante, você se sente realmente dentro de uma classe junto com as pessoas, não precisa ter aquele receio do que está online e não ter esse mesmo feeling. Você vai ter essa mesma sensação que você tem estando presencialmente. Legal, pessoal. Então essa é a ideia do nosso webinar. A gente vai... Estamos encerrando agora. Eu queria agradecer, Davi. Imagina. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Fera, show de bola. Obrigado aqui. E, pessoal, vamos... assim que a gente encerrar, vai ter uma enquete. Por favor, nos avaliem. Indique as outras pessoas. Obrigado e até a próxima. Obrigado, pessoal.